Bom, o Roberão ele fez o seguinte comentário. Roberto Lima, graça e paz, Adolfo, tenho umas dúvidas sinceras. Bom, primeiro, vi numa palestra do Milton Torres que o Rodrigues fala em texto majoritário, porém se baseou em pouco mais do que 15 manuscritos para fazer seu Novo Testamento. Ponto. E até o Dr. Pirig fala que a imensa maioria dos manuscritos bizantinos ainda não foi cotejada. Então falar que temos um texto majoritário não seria uma incoerência? 2. Vi no NT da família 35 que algumas variantes, a maior atestação não passa de 30% dos manuscritos. Então nessas variantes não existe um texto majoritário. Creio que para ser a maioria deveria ser no mínimo 51, como o Rodrigues pode falar em texto majoritário. Então, bom, a sua primeira pergunta era simples. O Milton Torres fala que se baseou em pouco mais do que 15 manuscritos para fazer o NT. Se você pegar a introdução do próprio interlinear majoritário, eles vão deixar referenciada o material que eles utilizaram. Eles utilizaram Serrosquier, eles utilizaram Joseph Smith, né, Griffiths, Apocalipse Texts 1, 2, 1955-56. Aqui no livro Serrosquier, Concerning of the New Testament, até Apocalipse, né, Concerning Text of Apocalipse. Deixa eu ver aqui também. Temos as obras de von Soden. Eu quero falar um pouquinho sobre as obras de von Soden. Então foi usado von Soden. Deixa eu ver mais o que foi usado. O Tischendorf também foi usado para catalogação. Beleza. Deixa eu pegar aqui mais alguma coisa que eu anotei. Isso aqui. Foi usado Hermann von Soden, Tischendorf. Foi usado CSC Leg para Mateus e Marcos, né? Deixa eu ver mais aqui. Eu deixei anotado todos os nomes de livros que eles citaram ao longo da introdução. Então eles deixam claro o que eles utilizaram, beleza? Não tem como dois caras catalogarem todos os manuscritos. Primeiro porque devemos entender o seguinte. Isso é ainda a resposta à primeira pergunta. O texto majoritário, esse texto majoritário que nós temos aqui, que eu tenho em mãos aqui, eu vou pegar aqui a versão original, segunda edição. Cadê aqui meu texto majoritário? Meu texto majoritário aqui, ó. Tá vendo aqui, bichão? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o texto majoritário, segunda edição. Ele é o que deu origem ao interlinear. O que acontece? O texto majoritário ele foi publicado em 1985, a segunda edição. A primeira edição acho que foi em 1982. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Thomas Nelson. A segunda edição. Zantzer Rodrigues. Westcott and the Hort. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Segunda edição. Não tem a data, mano. Os cornos não colocou a data aqui, velho. Aqui. Segunda edição, 1985. Não fala quando que foi a primeira edição. Mas a segunda edição foi em 1985. Fica evidente, tá? O que acontece? Em 1985, você tinha cerca de 5.500 manuscritos catalogados. 5.500. Hoje nós temos mais manuscritos catalogados. Beleza? Então seria impossível para Zantzer Rodrigues, para o Zantzer Rodrigues, né? E o Arthur Fastard, eles dois sozinhos, catalogarem todos os manuscritos que existem. Então o que eles fizeram? Eles utilizaram de obras que referenciavam a manuscritologia, como von Soden, Tischendorf, o Serrosquier, o Smith para Apocalipse, né? Serrosquier e Smith para Apocalipse, e também uma outra obra que eu mencionei para Mateus e Marcos. Entendeu? Eles utilizaram obras referenciadas. Obras essas que, se você pegar a quinta edição revisada, ainda são usadas, tá? Se você pegar a quinta edição revisada ou Nestlé Aland de edição 28 e você procurar por essas obras, Serrosquier, pelo nome, Serrosquier, von Soden, Tischendorf, de oitava crítica maior, e o Seleg, eu não me lembro de ver esse leg, mas você vê esses três nomes, eles também são usados para a quinta edição revisada. Eles constam na bibliografia. Então, 1985 era isso que eles tinham em mãos. Então eles catalogaram, beleza? Então eles pegaram aquilo que já havia sido catalogado e trabalharam na formatação de um texto
em que constasse a maioria dos manuscritos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os próprios Ansel Rodrigues e Arthur Fastard, eu estava até aberto aqui com o texto, eu acabei abrindo para falar de outra coisa, para buscar aqui a citação. No último parágrafo da introdução, antes dele começar a falar do texto grego em si, se você for no último parágrafo, no último parágrafo da conclusão, que é essa parte aqui, eu vou ler para você. O Novo Testamento grego, segundo o texto majoritário, é apresentado como uma contribuição adicional para a história da crítica textual do Novo Testamento. Juntamos-nos a todos quantos laboram nessa exigente disciplina, admitindo que a história não está acabada. A obra não poderá ser final até que estejamos assegurados de ter nas mãos uma réplica dos autógrafos do Novo Testamento. O presente volume incorpora mais de 25 anos de estudo no campo da crítica textual, auxiliados pelos recursos de outros eruditos aqui mencionados. Os editores examinaram e organizaram a evidência que os persuade da validade da abordagem majoritária para a resolução das questões textuais do Novo Testamento. Cremos que nossas conclusões serão confirmadas pela consideração séria e imparcial dos dados por outras pessoas incumbidas da tarefa da crítica textual do Novo Testamento. Entre mentes, as palavras de Isaías, como citadas pelo apóstolo Pedro, são uma fonte de encorajamento a todos que perseguem um texto preciso das Santas Escrituras. Então veja que nem os próprios editores eles achavam que essa era uma edição final. Por quê? Porque eles sabiam que nem todos os manuscritos foram catalogados. Simples assim. Eles mesmos sabiam. Então o que acontece? Como é que surge esse texto majoritário? Esse texto majoritário, o texto majoritário em si, ele surge num contexto em que você tinha estudos de crítica textual, você tinha gente falando de maioria dos manuscritos, mas você não tinha um texto que a pessoa pudesse olhar. Então o que os Ansel Rodrigues e Arthur Fastard fazem? Eles se juntam, vão lá e publicam essa obra. Publicam a primeira edição e esta a segunda edição. E assim se seguiu, né? Tanto que você teve dois outros eruditos, né? Quais são esses outros eruditos? Você vai ter o Robson e Pierpont formatando um texto grego em 2005, seguindo a mesma linha do texto majoritário, com algumas pequenas variações textuais. Então, de 85 para 2005, 95, 2005, foram 20 anos, né? Foram 20 anos. E você teve em 2015 o Wilbur Piquerig lançando o texto grego da família 35, que porventura é idêntico ao texto majoritário. Mesmo com estudos mais recentes, com catalogação de manuscritos a olho nu, né? Ali basicamente o Wilbur Piquerig catalogou escolhendo uma família específica. E assim, você teve o quê? Você tem exatamente o texto que eles falaram, que seria confirmado, foi praticamente profético. O texto que aqui se encontra será confirmado por outros estudiosos e pá. Então, mesmo outros dois estudiosos que seguem uma linha bizantina, reconstruíram o texto grego deles, praticamente idêntico ao texto majoritário em si. Ok? Então isso é simples, não é? Eu já falei isso em vídeo anterior, já tem um vídeo meu mais antigo que eu menciono isso aqui, que eu menciono essa história, que o texto majoritário, esse texto majoritário aqui, ele é transitório, o texto grego em si ele é transitório. Você teve textos mais atuais aí lançados, mas que são exatamente o mesmo texto, tá? Só que o que acontece? Quando nós falamos em crítica textual, texto eclético, texto majoritário, nós não estamos falando do texto em si. Nós defendemos uma linha de reconstrução textual. E aí que tá. Então você tem um Nestlé Aland de 28 edições, 5 edições do texto da UBS, tanto que eu tenho todas as edições desde a primeira, que estão ali aqueles cor vinho, aqueles maiorzinhos ali cor vinho, aquele outro que está bege aqui, ele é o texto do Ascot de Hort. Eu tenho as 5 edições, só que todas elas são edições ecléticas. Por quê? Porque eles não defendem, quando a gente fala texto eclético ou texto majoritário, a gente não está falando do texto propriamente em si, mas sim da teoria da reconstrução textual. O texto impresso aqui em nossas mãos é algo como referência, mas amanhã, de acordo com as evidências, nós podemos alterar alguma variação textual nas próximas edições. Que é o que acontece com o Nestlé Aland 28, com o Nestlé, acontece com o texto majoritário, né? Aconteceu com o Wilbur Piquerig, que seguia o texto majoritário, hoje ele segue a família 35.
e por aí vai. Nós não defendemos um texto físico, impresso, nós defendemos a teoria. Quando eu falo texto majoritário, texto eclético, é a teoria em si. Porque é ela que formata, ela que dá, ela que estrutura, que decide como vai ser analisado a evidência manuscritológica. Beleza? Então, respondendo isso. Até o Dr. Pickering fala que a imensa maioria dos manuscritos bizantinos ainda não foi cotejada. Você tem muitos manuscritos bizantinos que não foram cotejados, que não foram catalogados à risca, ponto a ponto, versículo a versículo, palavra por palavra. Não foi. Você tem manuscritos ainda, beleza? Agora sim, então falar que temos um texto majoritário não seria uma incoerência? Não necessariamente, por quê? Desses 5.000 manuscritos, quantos eles foram catalogados? Já. Aí você pega von Soden, uma quantidade enorme. Você pega o próprio Serrosquier também, ele faz isso. O Schmidt, né, também faz isso, pelo menos para o livro de Apocalipse. Então, você tem uma grande quantia de manuscritos catalogados que servem de base. Lembrando que a grande maioria é bizantina e que esses manuscritos bizantinos, as suas variantes textuais, não são tão grandes. Quando você pega os manuscritos bizantinos, a variação entre eles não é grande. Né? Não são tão grandes assim. Então, quando você pega todo o grau de concordância do que já foi catalogado, é o texto que você vai ter aqui. Beleza? Há incoerência, mas nós não sabemos quantos manuscritos tem ainda. Temos em torno de 5.800, quase 6.000 manuscritos catalogados hoje. Mas e se tiver mais 500, 600 manuscritos que nunca foram catalogados? Que ainda estão escondidos? Não, nunca. Então sempre teremos coisas para atualizar, para pesquisar, para buscar. Beleza? Essencialmente é isso. Então, no tocante à catalogação. O Milton Torres fala que o Rodrigues, mas porém se baseou em pouco mais de 15 manuscritos. Bom, aqui na introdução eles não mencionaram os manuscritos que eles citaram. Eles citaram Serrosquier, von Soden, Tischendorf e por aí vai. Então, não sei de onde que ele tirou essa informação acerca do texto majoritário aqui em si. Então, é ele que tirou essa informação de algum lugar. Eu não vou dizer que ele esteja mentindo, porque às vezes ele teve acesso a uma informação que eu não tive, porque eu estou falando com base no que eu li na introdução do texto majoritário em si, e que você pode ler muito bem no seu Novo Testamento majoritário. Você encontra essa edição em PDF para baixar, e logo vai ter aí em dezembro de 2021 uma nova reimpressão. Então, é isso, eu estou falando com base na informação que eu tenho. Respondendo a segunda pergunta, vi que no Novo Testamento F35, que algumas variantes, a maior atestação não passa de 30%. Então nessas variantes não existe um texto majoritário. Você tem 100 pessoas, imagine 100 pessoas. 30% vota a favor da caneta preta. 29% vota a favor da caneta azul. 15% vota a favor da caneta vermelha. E aí eu falei 30, 59, 15 vai dar 80, 60 vai dar 80 e poucos. E o restante votou na caneta amarela. Qual que é a maioria? Os 30%. Ah, mas tem um de 29% aqui. Não, mas você tem 30%, 30 pessoas votaram na caneta preta. Então eles são a maioria. Então essencialmente essa é a lógica. Então, mas dentro do meio das variantes textuais que existem naquele texto, 30% é a maioria dos manuscritos. Que, na minha opinião, são raras às vezes. Se você pegar o texto majoritário, comparar, raras as vezes em que ele cai para baixo de 40%. Grande parte das vezes é 80%, é 90%, 95%, 99%. É raras as vezes que ele cai para 30, para 20. É raro. Teve um versículo bíblico, que eu não me lembro qual, que eu até comentei com o Grupo Kerg, que eu falei, mas aqui o texto majoritário ele perde para a família 35, né, na questão de porcentagem da grande maioria dos manuscritos. Aí ele explicou
que é um problema na interpretação do texto de von Soden, do livro de von Soden, da catalogação dele, porque a catalogação do von Soden ela é própria o próprio von Soden desenvolveu para o texto dele, para o livro dele. Né? Então é difícil de interpretação até para quem lê. Né? Para qualquer erudito que for, qualquer pessoa que for pegar, pode se equivocar em algum momento. Então, na hora de imprimir o texto majoritário, no caso desse texto, houve um erro de impressão e por aí vai. Só que isso desqualifica o texto todo? Não, isso não desqualifica o texto todo. Entende? Então, é uma questão. Outra coisa, o texto majoritário ele é um texto transitório. Assim como o texto impresso do Nestlé, quinta edição revisada, texto majoritário, a própria família 35, ela é um texto transitório também. Você teve a primeira edição, teve a segunda edição, não sei se terá uma terceira edição do texto grego, tendo uma terceira edição. Os estudiosos posteriores vão atualizar, vão revisar, vão ver novas informações, vão ver novas catalogações. Então, a gente sempre vai estar fazendo pesquisas, sempre avançando de acordo com a evidência textual. É como eu disse, eu não defendo como a Joanina. Eu não defendo como a Joanina, por exemplo. Mas se amanhã, vamos lá, amanhã, sai uma notícia dizendo que acharam um manuscrito não, acharam lá 100 manuscritos do século V, não precisa nem ser do século IV, século V, manuscritos gregos do Novo Testamento, trazendo a como a Joanina, acharam lá 100 manuscritos, acharam um monte de livro lá numa caverna não sei quanto e acharam 100 manuscritos do Novo Testamento. E tá lá, esses 100 manuscritos do século V trouxeram a como a Joanina. Pô, aí, meu amigo, aí eu tenho que atualizar a minha visão acerca a minha interpretação acerca dessa leitura textual, dessa variante textual. Por quê? Porque agora eu tenho novos dados. Entende? Tenho novos dados. Sacou? Então você defende ou deixa de defender alguma coisa de acordo com a evidência, de acordo com aquilo que vem sendo descrito. Entendeu? Porque aí você vai somar a evidência dos manuscritos gregos com a evidência de versões mais antigas dos pais da igreja, com as versões em latim que trazem suas variantes. Você vai juntar e aí vai fazer a defesa ou a nova abordagem acerca do assunto. No caso, como a Joanina. Entende? A mesma coisa vai acontecer com o texto majoritário. Digamos, hoje o texto majoritário ele tem uma linha bizantina, ele segue uma linha bizantina, devido à grande catalogação dos manuscritos bizantinos. Não todos, mas a grande catalogação. Fechou? Fechou. Só que você acha lá 2.000 manuscritos do Egito. Pô, aí o texto majoritário ele migra do texto bizantino, do texto bizantino para o texto egípcio. Entendeu? Ele migra do texto bizantino para o texto alexandrino. Opa, é lá em Alexandria que tem uma grande catalogação de manuscritos. Pronto. Entendeu? Então, quando você caminha nos estudos da crítica textual, você segue por isso. Beleza? Então seria isso, o Roberto. Então não é porque tem 30% que não é maioria. Se esses 30% consideram ser a maioria dentre as outras variantes, ele é a maioria. Agora, se é 30 contra 31, aí ele já não é maioria. Se ele é 30 contra 40, contra 50, ele já não é maioria. A maioria é 50%. Entendeu? Então, basicamente isso. Gostou dessa aula de crítica textual? Na descrição do vídeo você vai encontrar o meu curso de grego, que junto vem também com aulas de crítica textual. Então, adquira. Tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe seus estudos e fique com Deus.